As festas de fim de ano estão chegando e a procura por presentes já movimenta o comércio. Mas em época de crise econômica é preciso administrar bem o orçamento para não acumular dívidas. Para dar dicas de como aproveitar as datas comemorativas sem entrar no vermelho, nós contamos com a presença do economista, o professor Cássio Moreira. Seja bem-vindo, professor. Boa noite. Boa noite, professor. O negócio é o seguinte, eu já adiantei um dos dramas na minha vida, que é a gente se empolga, né? Cartão de crédito, pedala, 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 e esquece que na virada do ano já chega o IPVA, chega o IPTU, chega também o imposto de renda um pouquinho mais para frente, mas a gente tem que ter saldo para poder cumprir essas obrigações. Então a gente fica num dilema de gastar, mas também ter esses recursos para poder cumprir essas obrigações com o governo, enfim. Como é que a gente pode imaginar? Chega essa época do ano, as pessoas ficam ansiosas para comprar presente de Natal e não planejam o resto da sua vida. Parece que só existe dezembro na vida das pessoas. Sabiamente, tu falou muito bem, né? A primeira coisa, claro que isso não vai adiantar para agora, né? Mas para o início do ano já começar a fazer um planejamento financeiro. Sim. Né? Começar meio que controlar, porque a gente só vai ter condições de mensurar algo, modificar algo, se a gente tiver o controle mês a mês do que a gente está gastando, para onde é que vai o nosso dinheiro. Sim. Então, se a gente começar a criar esse hábito de poupar um pouquinho, o que der, mesmo que seja muito pouco, criar o hábito de poupar e planejar o gasto ao longo do ano, provavelmente a gente não vai estar no aperto financeiro que algumas pessoas acabam ficando justamente por não fazer isso. Agora, como já está no final do ano, né, não dá para planejar, É verdade. Algumas coisas que eu sugiro. Primeiro, uma parte do 13º destinar só para sanar dívidas e dar preferência para aquelas dívidas que têm maior juro, né? E são campeões de juros, geralmente o cheque especial, o cartão de crédito, etc., né? Esses são os grandes vilões do orçamento em termos de juros, então dá prioridade. Fazer uma análise também daquelas contas que se pode pagar à vista. Sim. Né? Outra coisa também, se daqui a pouco o aperto financeiro é muito grande, daqui a pouco combina com a família de dar os presentes depois do Natal, depois da data do Natal, né? Porque a tendência dos preços muitas vezes acabam caindo um pouquinho. Sim. Depois do Natal. Outra coisa também que se dá para fazer é tentar planejar esses períodos, janeiro, fevereiro, março, os gastos que tu vai ter, botar tudo no papel. A melhor coisa, né? E a minha mãe sempre me ensinou isso, né? De botar um caderno lá, botar no papel mesmo é a melhor coisa a se fazer. Daqui a pouco adiantar a compra do material escolar, em vez de já comprar lá no final de fevereiro, março, que todo mundo vai comprar e a tendência do preço subir, destina alguma verba, né, do 13º para comprar já em dezembro o material dos filhos ou o seu próprio. Né? Sim, claro. São algumas medidas que acabam auxiliando em termos financeiros para a gente não ficar nesse aperto. Bom, no caso do Natal, essa dica aí a minha família já segue. Tem o vale. A gente entrega vales. Ó, vale tal coisa, vale aquilo, vale um CD, vale um tênis, vale... E aí a troca é essa, você ganhou, fica feliz, olha, vou ganhar um tênis. Não precisa sair usando nele no Natal, né? A gente já pega o presente e sai usando. Então essa dica do vale a gente já meio que segue lá. Vai sempre depois. Porque como a gente, né, o Natal, na verdade, é uma data cristã que comemora o nascimento de Cristo, né? Eu acho que a melhor coisa que a gente tem que dar para as pessoas é o nosso tempo e o nosso carinho. Sem claro dúvida. que é bom ganhar presente, a gente gosta também. Mas se não tem condições de daqui a pouco comprar um presente mais caro, compra algum presente um pouco mais barato, simbólico, que demonstre o carinho. E mais adiante, compra aquele presente que a pessoa realmente queria, né? Que vai impactar mesmo. Né, que impacta. Bom, agora, tu falaste, Cássio, sobre dívidas, né? Tem pessoas que vão se endividando, e especialmente num período desse, por exemplo, vão comprar presentes, vão parcelar e se torna uma dívida de certa forma, vai... Né? O homem endividado, a gente estuda tanto aqui nessa perspectiva dentro da educação, é uma perspectiva moderna, de que tendo crédito, a gente, de certa forma, vai rolando uma dívida, né, para frente. Todo mundo, de certa forma, está endividado. Agora, quem já vem carregando essa dívida? Tu disseste usar o 13º. Como é que a gente pode resolver essa dívida? Dívida do cheque especial, dívida do cartão de crédito. Às vezes, já ouvi em outros momentos a gente conversando, poder contrair uma outra dívida que tenha juros menores. Com certeza. É que nem a gente comentou antes, né? Os grandes vilões em termos de juros é o cartão de crédito e o cheque especial. Financeiras ajudam, de certa forma? Então,
Aí tu vai ter que fazer análise do juro, né? De quanto que tu vai pagar de juro de cada dívida. A preferência é sempre pagar aquela dívida que incide um juro maior. Sim. Porque juro sobre juro, né, a tua dívida tende a crescer. Então, tu pegar uma parte desse teu dinheiro e daqui a pouco todo e conseguir abater aquelas dívidas. E com a facilidade que a gente tem de comprar hoje com cartão de crédito, é muito comum, as pessoas vão comprando no cartão, é muito fácil. Então, daqui a pouco, evita de comprar, num momento mais de aperto financeiro, evita de começar a comprar tudo no cartão e às vezes até com dinheiro vivo. Sim. Porque aí tu acaba controlando mais. Às vezes quando a gente vai fazer uma compra, por exemplo, vai comprar uma coisa que custa R$1.000. Se a gente compra no cartão, lá parece que é menos, né? Paga no cartão, parcela. Agora, se está com dinheiro ali, os R$1.000, uma notinha em cima da outra e vai comprar, às vezes a gente pensa duas, não, isso aqui é R$1.000, né? Sim. Então, eu vou dar mais uma volta no shopping para dar uma pensada ou, de repente, no outro dia eu venho aqui se realmente que eu quero comprar. Quando ou não pagar à vista ou parcelar? Por exemplo, no caso, pagando à vista, a gente pode ter uma boa negociação. A gente sabe hoje que os preços estão ali, mas está incidindo o cartão de crédito para ser pago. E no caso dos impostos também, a gente tinha uma discussão há pouco tempo sobre o IPTU, se valia a pena ou não, se o desconto para quem adiantasse o pagamento, o IPVA. Nesses casos também a gente tem que analisar o quanto, a partir de quantos % de desconto vale a pena pagar à vista? Primeiro, ou sempre vale a pena pagar à vista? A primeira questão é ver... o dinheiro nunca tem o mesmo valor no tempo, né? Se tu vai comprar uma coisa, por exemplo, ela custa R$100 e a pessoa te diz, mas tu pode fazer R$100 em 3 vezes, tem juro embutido. Então, se a pessoa vai fazer aquele valor em 3 vezes, ela pode te dar um desconto se tu comprar à vista. Sim. Né? Porque o dinheiro não tem o mesmo valor no tempo. Então, mas se daqui a pouco tu tem, por exemplo, alguns impostos para pagar, IPVA, etc., muitas vezes a preferência é tu pagar à vista. Sim. Só que daqui a pouco tu tem que levar em consideração também como é que está o teu orçamento, as outras dívidas que tu tem, porque daqui a pouco tu tem dívidas que incidem juros maiores do que esse desconto que tu ganharia, então daqui a pouco vale a pena tu parcelar e dar prioridade para outras dívidas. Agora, se daqui a pouco tu não tem outras dívidas, tu pagar muitas vezes... Daqui a pouco, se o desconto... Outra coisa também, às vezes... tu também tem que fazer uma previsão da inflação que vai ter ao mês. Porque daqui a pouco, se tu vai pagar um dinheiro, por exemplo, esse exemplo que eu dei, tu vai pagar R$100 parcelado. Tá. Né? Daqui a pouco, se tiver uma expectativa de inflação nesses próximos meses, maior do que o acréscimo que tu vai estar pagando, daqui a pouco vale a pena tu pagar parcelado, né? Porque a própria inflação vai acabar meio que diluindo. Claro. Nesse raciocínio, por exemplo, 10% de desconto já é um desconto interessante, se a gente for parar de pensar. Calculando esse valor... geralmente, as lojas elas trabalham com um desconto de torno de... depende de que tipo de loja, né? Enfim, mas muitas vezes aqueles 5% do cartão... Geralmente, às vezes tu acaba conseguindo, ainda mais se tu for pagar à vista, porque aí a loja não paga para o cartão. Sim. Mas 10% de desconto já é um desconto que começa a ficar um pouco interessante, né? Se tu conseguir, claro, quanto mais desconto tu conseguir, melhor. Mas muitas vezes tu tem que dar a preferência para comprar à vista, porque à vista sempre vai ser... sempre não, mas muitas vezes vai ser mais vantajoso. Sim. Porque sempre vai ter juro embutido naquele valor, naquela compra que tu está pagando o mesmo valor à vista e o mesmo valor parcelado. E aí daqui a pouco, se tu vai comprar parcelado, por exemplo, tu vai comprar esses R$100, que pode parcelar em algumas vezes. E aí tu pergunta, tá, mas à vista, tu me dá algum desconto e a pessoa não te dá desconto, aí é óbvio que muitas vezes é melhor tu pagar parcelado do que pagar à vista. Sim. Só vai pagar à vista se a pessoa te der um desconto. Um desconto considerável, né? Rapidamente, para fechar, a gente está com pouco tempo, mas quem pode poupar, quem consegue guardar dinheiro, hoje a poupança ainda é interessante? Não, a poupança tem um rendimento pouco, né? A tendência, talvez, até os próprios títulos públicos que tiveram uma queda considerável, porque a gente tem uma inflação baixa, e daqui a pouco até uma sugestão de assuntos, né? Sim. Daqui a pouco falar sobre questões um pouco mais macroeconômicas, porque grande parte do nosso telespectador assiste o noticiário de economia e não entende o que está sendo falado ali, superávit primário, inflação de demanda, inflação de custos, e daqui a pouco seria interessante ir aos pouquinhos, em conta-gotas, e começar a explicar para o telespectador do Conexão RS o que são esses conceitos, etc. Agora, em relação a
A poupança. A poupança. Então, a tendência, na minha opinião, é que o juro volte a crescer um pouco, né? Porque o juro caiu bastante. Sim. Mas a taxa de em título público ainda é melhor que a poupança. E agora tu falou uma coisa muito certa. O brasileiro ele tem que criar o hábito de poupar. Acho que no outro programa que a gente teve aqui, participando, eu comentei naquela teste que fizeram com crianças, de dar um doce, e aquela criança que não comesse o doce, trouxesse o doce e ganhava outro doce. E algumas acabaram não comendo doce, trazendo outro doce para poder ganhar o segundo, e algumas comeram o doce. E aí acompanharam ao longo da vida financeira dessas pessoas e viram que, em média, aquelas pessoas que aquelas crianças que não comeram doce para poder ganhar o segundo, tiveram um desempenho financeiro melhor do que aquelas que acabaram comprando. Então, por isso que eu digo, se tu começar a criar o hábito, e aí falta talvez nas nossas escolas essa questão de educação financeira, da criança começar a poupar, mesmo que simbolicamente, R$5, R$10, criar o hábito de poupar, porque às vezes tu acumula um valor poupando e chega lá e compra algo com preço à vista muito melhor do que se tu fosse pagar a prazo. Bom, fica aqui a dica, né? Segurar o impulso na compra e, se possível, negociar. Quem negocia geralmente segura o impulso. Sobre impulso também é outra coisa interessante. Às vezes, quando tu vai numa loja e quer comprar uma roupa ou isso, aquilo, às vezes sai da loja, dá uma volta, né? Pensa um pouco. Pensa, ou daqui a pouco deixa para ir no shopping no outro dia comprar realmente o que tu quer. Porque às vezes tu evita, né? Porque todo o marketing é feito para as pessoas comprarem no impulso. É verdade. Gostei da dica, professor. Vamos começar pequenas aulas aqui de economia, explicando cada termo, porque eu confesso, alguns nem eu sei. A gente fala tanto de economia, mas nem eu conheço plenamente. Seja sempre bem-vindo, professor Cássio. Obrigado. Obrigado pela nossa primeira aula.